Olá, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês, um resumo do que nós vimos sobre volumetria de neutralização, ou a volumetria que a gente conhece como ácido base. No caso hoje a gente vai falar de um ácido forte com uma base forte. Vamos entender novamente, a compreensão do que vem ser essa volumetria de neutralização. Bom, para isso, quando a gente fala em volumetria, eu já espero que vocês já tenham a compreensão, do que é um titulante, o que é um titulado, o que é um padrão primário, o que é um padrão secundário, Se você não se lembra, é bom ler aí um capítulo de livro, pegar as referências e rever, o material, a parte teórica, ou também lá o slide da nossa aula geral que está a explicação, Mas só para lembrar, assim, caso, nesse exato momento precisa, recordar um pouquinho, a gente sabe que a gente, ao preparar uma solução, a gente tem uma concentração desejada, porém a gente precisa confirmar, a concentração real, Ou seja, muitas vezes nós temos lá uma solução, colocar aqui uma solução desejada, sendo 0,1 mol por litro, porém, essa solução que eu desejo, a gente faz o cálculo, prepara, então eu tenho que ter a certeza, que a concentração dela pode ser 0,1 alguma coisa, Ou seja, ter mais aqui algarismos significativos que me vai mostrar a precisão, exata dessa solução que nós preparamos. Porém, a gente precisa utilizar aí um padrão primário ou secundário para determinar essa concentração verdadeira, Então, hoje a gente vai falar então um pouquinho, que quando a gente fala de volumetria, a gente vai ter um volume de reagente, que é usado para reagir completamente com o analito através de uma reação conhecida. Então, a partir desse volume e da estequiometria da reação, a gente vai calcular qual é a amostra, qual é a quantidade do nosso analito na amostra que eu estou analisando. Então, a gente já viu que estequiometria faz parte aí do entendimento de volumetria. Então, a gente precisa retomar, tudo aqueles conceitos básicos lá de química geral, quando a gente fala em reações estequiométricas. Então, uma titulação, ela nada mais é que um procedimento em que pequenos volumes de solução do reagente, que eu vou chamar de titulante, são adicionados ao analito, que é o nosso, nossa amostra de análise, até que essa reação ela termine, entre o titulante e o analito. Então, aqui embaixo tem um exemplo, Quando a gente faz a volumetria, a gente está pensando no ponto de equivalência, quando vai ser justamente o momento que essa reação vai terminar. Então, quando a quantidade do titulante é adicionado, é a quantidade exata que é necessária para a reação estequiométrica com o analito, que é o titulado. E aqui a gente mostra, a reação, por isso que a estequiometria é bem importante, que ela mostra claramente, o analito aqui é o ácido oxálico e o meu titulante é o permanganato. Então, pela reação estequiométrica, eu tenho aqui 5 mols de ácido oxálico reagindo com 2 mols de permanganato. Então, o momento que essa reação manter essa proporção, de 5 para 2, eu vou ter aí o ponto equivalente, o ponto de equivalência, que é a neutralização de um com o outro, tá? Então, a gente vai conseguir entender esse processo de titulação, que é a volumetria ácido-base, através da titulação volumétrica. Então, aqui, para a gente entender os resultados de uma titulação, no caso aqui eu estou fazendo a titulação direta, porque existe a titulação indireta, que é de retorno, que depois a gente vai ver lá um pouco mais lá na frente. Então, a gente vai ter um volume de titulante, e através desse volume que eu coloco aqui na boreta de titulante, eu consigo calcular o número de mols, desse titulante que ele consumiu. Tá? E aí, a partir da estequiometria da reação, eu relaciono, com números desconhecidos de mols do meu analito que vai estar aqui embaixo. Então, a gente consegue, partindo da volumetria ácido-base,
determinar a concentração de qualquer um tipo, né, de amostra, tá? Bom, então, para a gente continuar aqui, a gente tem que saber que quando a gente fala de volumetria ácido-base, eu vou ter esses três tipos. Eu vou ter a volumetria que eu vou estar fazendo a titulação com uma base forte na presença de um ácido forte, e aí a gente precisa saber o que é uma base forte, o que é um ácido forte, né? Tudo aquilo que vimos em química geral. Também posso ter uma titulação que eu vou utilizar um ácido fraco com uma base forte, ou uma base fraca com um ácido forte. Então, esses três tipos de titulação, de acordo com a característica do meu ácido ou da base, a gente precisa compreender o que está acontecendo nessa reação volumétrica, né? Ou seja, na reação ácido-base, com esses volumes que serão adicionados um ao outro. Então, para a gente entender o que está acontecendo numa titulação, seja qualquer uma dessas três, né, uma titulação ácido-base, a gente analisa a variação do pH com a adição do titulante. Tá? Então, você não pode esquecer que quando eu tenho ali a nossa bureta, né, nossa buretinha e o nosso Erlenmeyer, né, eu vou ter aqui embaixo o titulado e aqui em cima o titulante. Lembre-se que eu posso inverter isso, né? Posso inverter o titulado em cima e o titulante embaixo. Tudo vai depender de como você vai montar aí o seu procedimento. Mas eu tenho que saber quem é o titulante e quem é o titulado. Então, o titulante, não podemos esquecer que ele tem uma concentração definida, exata, né? Ou seja, ele é um padrão primário, né? Muitas vezes ele prepara uma solução desse padrão primário, ou ele é um padrão secundário que já foi padronizado através de um padrão primário, tá? Então, eu sabendo a concentração do titulante, eu consigo determinar a concentração do titulado. Então, para a gente entender o que é a titulação, a gente faz aí a análise do pH quando a gente está adicionando esse titulante, tá? Então, a gente precisa entender que para eu analisar o que está acontecendo na titulação, a gente vai usar três regiões que eu vou fazer uma curva de titulação. A gente monta uma curva e vai analisar o que está acontecendo com o pH em algumas regiões. Então, geralmente, né, a gente utiliza a região 1, que é verificar o pH antes do ponto de equivalência, a região 2 no ponto de equivalência e na região 3 após o ponto de equivalência. Só que como a gente quer analisar o que está acontecendo na curva nessas três regiões, a gente vai calcular o pH em 4 momentos. Então a gente divide ele em 4 momentos para a gente analisar essa curva de titulação. Então, o primeiro momento, a gente vai calcular o pH antes de iniciar a titulação, ou seja, o pH da solução a ser titulada, né? Ou seja, o meu titulado, ele está ali pronto, eu vou e calculo o pH dele antes de adicionar qualquer volume de titulante. No segundo momento, a gente vai calcular o pH após a adição de uma quantidade de titulante. E no terceiro, a gente vai calcular o pH justamente quando ocorreu toda a reação estequiométrica, houve a neutralização, né? Em que eu chamo de ponto de equivalência, em que momento todo o analito foi consumido, né, pelo meu reagente, que é o titulante. E o quarto momento, a gente vai analisar o pH após um excesso de titulante, tá? Então, para isso, a gente vai fazer alguns cálculos baseados na equação estequiométrica da nossa reação de neutralização, ok? Então, aqui, na volumetria de ácido-base, você já tem que começar a pensar que antes de eu fazer os meus cálculos, eu tenho que saber escrever a reação química balanceada entre o titulante e o analito. Então, isso aqui já é um ponto importante. Quem é o meu titulante? Quem é o analito? Então, eu vou fazer a reação química balanceada, né, para que eu possa começar a pensar nos meus cálculos, porque nós já vimos que a estequiometria nos permite verificar quantos mols está reagindo, né, de acordo com essa reação. Então, a gente usa essa reação química para calcular a composição, né, desse analito, né, do titulante, e vamos analisar o pH quando eu vou adicionando alguns volumes do meu titulante. Okay?
Então, aqui para mostrar, ó, nós temos um exemplo, né, da titulação de 50 ml de uma solução de hidróxido de potássio, 0,02 mol por litro, com uma solução de ácido bromídrico, 0,1 mol por litro. Então, aqui ele já te deu quem é o titulante, lógico. Se ele está titulando, quem que ele está titulando? Esse volume de KOH. Então, KOH é o titulado, é o nosso analito, é ele que vai ser titulado. Então, é o nosso analito que eu chamo titulado, né? E quem eu vou usar para determinar, para reagir com esse titulado, com o meu analito? Eu estou usando o HBr padronizado, né? Ou seja, o HBr é o meu titulante, é ele que estou adicionando numa solução de 50 ml de hidróxido de potássio. Então, depois que eu montei a equação química, a gente precisa verificar através, né, dessa reação química, qual vai ser o volume, né? Que volume que eu vou gastar para poder neutralizar toda essa solução aqui de base, né? Que o hidróxido de potássio é uma base. Qual é o volume de HBr que eu vou gastar para neutralizar, para reagir totalmente em termos de matéria com todo o número de mols que está presente aqui de KOH nesses 50 ml, tá? Que justamente é esse momento que é o volume que eu tenho aí do ponto de equivalência, tá? Então, o ponto de equivalência, que a gente já sabe lá, que a gente falou um pouquinho, é justamente o volume, né, que eu gasto para neutralizar toda a solução. A gente não consegue ver o ponto de equivalência, a gente vê o ponto final, que é dado pelo indicador que muda de cor, para dizer para você, ó, pare a sua titulação, porque você já passou do ponto de equivalência. Então, lembre-se que ponto final, né, ponto final é uma coisa, ponto de equivalência, né, é outra coisa. Ponto de equivalência é justamente, né, aquele volume que eu vou gastar para neutralizar todo o meu ácido ou toda a minha base. Ponto final é o meu visual, né? Ou seja, é aquele momento em que o indicador mudou de cor e aí eu vou ler qual foi o volume que eu gastei, né, de titulante. Porém, eu já sei que eu passei algumas gotas, né? Porque essas gotas que eu passei, né, um volume que eu passei, vai me permitir que o indicador muda de cor e diz para você, pare a sua titulação. Então, continuando aqui, ó, pensando na titulação de um ácido forte com uma base forte, então eu tenho que saber, olha, que o hidróxido de potássio é uma base forte e o HBr também, ele é um ácido forte. Então eu tenho um sistema de titulação base forte com um ácido forte. Então eu tenho que entender o que vai acontecer com o pH quando eu tenho a titulação desses dois constituintes, que é uma base forte e um ácido forte, tá? Por isso que saber se eu estou diante de um ácido forte ou fraco, vai nos ajudar a prever o que vai acontecer com o pH da solução. Então, para esse sistema, quando é uma base forte e um ácido forte, a gente vai, antes de atingir o ponto de equivalência, a gente vai calcular o pH, que ele vai ser dado pelo excesso de hidroxila. Por quê? Olha, quando você está titulando, né, você está aqui, se eu estou titulando KOH, eu tenho um volume aqui embaixo que é 50 ml, né? E eu estou adicionando HBr. Quando você está adicionando esse HBr, ele está consumindo, e eu já sei qual vai ser o volume, né, que ele vai gastar para atingir o ponto de equivalência. Eu vou ensinar como que a gente calcula. Então, se eu já sei que eu estou abaixo do ponto de equivalência, então eu sei que eu tenho um excesso ainda do meu titulado, né, do meu analito. Então, se eu tenho um excesso aqui, o meu analito é uma base, então, nesse caso aqui, essa base ela vai ser dar o pH a partir do excesso dela. Já no ponto de equivalência, isso aqui vai ser muito mais fácil, porque a gente já sabe que no ponto de equivalência, toda a hidroxila foi neutralizada pelos H+ do ácido bromídrico que foi adicionado. E a gente vai perceber, então, que toda a hidroxila reagindo com H+ vai formar água, né? Então, o pH ele é determinado pela dissociação da água, ou seja, a autoprotólise da água. Então, toda vez que a gente tem um ácido forte e base forte, o pH no ponto de equivalência vai ser 7, ou seja, neutro, né? Isso somente para ácido forte com base forte, tá?
o contrário, quando a gente vai ver depois que for uma base fraca com um ácido forte e vice-versa, eu já não posso dizer que o pH é 7, tá? Então aqui vai ser muito tranquilo a gente calcular no ponto de equivalência. E depois a gente sabe que para calcular o pH após o ponto de equivalência, eu vou ter adicionado um volume maior de titulante, no caso aqui é o ácido, então eu vou ter excesso de H+. Se o meu titulante é ácido, eu vou ter um excesso de H+. Então o pH vai ser dado justamente por esse excesso de H+. Então note que se eu colocar em cima uma base, embaixo vai ser o quê? O ácido. Então eu tenho que analisar nesse exato momento quem está em excesso, né? E aí a gente consegue calcular o pH. Então nesse caso eu sei quem está embaixo. Então aqui eu estou tentando neutralizar a base, então depois do ponto de equivalência eu vou ter um excesso de quem? De ácido, porque todo a hidroxila reagiu, tá? Então vamos começar a trabalhar aqui o que seria, né, calcular esse pH nesses momentos. Ó. Então nessa titulação, né, do hidróxido de potássio, nesses 50 ml, com ácido bromídrico, a gente tem que calcular o pH antes de iniciar a titulação, que é o primeiro momento. Só que lembre-se que eu já falei lá atrás, antes de começar a calcular o pH, escreva a reação do KOH. Qual é a reação química? KOH mais HBr, para a gente ver a equação estequiométrica, né? A reação química que mostra a equação estequiométrica, né? Qual é a relação, né? Vai formar o sal, que é o KBr, mais água, forma sal e água. Então a gente já viu lá, né? Que toda vez que eu reajo uma base com um ácido forma sal e forma água. Então eu olho a estequiometria, tudo que eu tenho em termos de átomo de um lado está igual do outro? Sim, eu tenho aqui um oxigênio, aqui tem um potássio, aqui tem outro aqui. Tem quantos hidrogênios desse lado? Tem 2, aqui tem 2, ó. Né? Então a equação está balanceada. Então eu percebo que a reação aqui é 1 para 1, formando 1, formando 1. Ah, então eu tenho a equação química, tá? Aí o segundo passo que ele fala para nós, olha, vamos descobrir aqui qual vai ser o volume, né? Lembre-se, olha, eu tenho aqui a minha bureta, né? Tem a minha bureta, vou montar aqui, ó, minha bureta. Tá aqui o meu sisteminha. Eu vou desenhar para entender o que eu estou fazendo. Então aqui, ó, se eu estou titulando KOH, então aqui eu tenho 50 ml de KOH, né? Aqui é 0,02 molar. E na bureta eu estou colocando o meu titulante, que é o HBr, né? HBr, que é 0,1 molar, tá? Então, a primeira pergunta é assim, qual é o volume que eu vou gastar disso? Qual é o volume? Né? Qual é o volume que eu gasto? Qual é o volume a ser gasto? Como assim, professor? Qual é o volume que eu vou gastar de HBr para neutralizar todos esses 50 ml, tá? Então, esse volume que eu quero saber que eu vou gastar é o volume do ponto de equivalência, tá? Então, eu quero saber qual é o volume do ponto de equivalência, tá? Eu tenho que saber qual é esse volume que eu vou gastar. Então, antes de eu começar a calcular o pH, eu já tenho que pensar nisso. Então, como que eu encontro esse volume? Olha, uma reação de neutralização é quando eu tenho um número de mols de KOH, ele tem que ser igual ao número de mols de HBr. Tá? Então, a neutralização vai acontecer quando 1 mol, pela equação química, quando 1 mol de base reage com 1 mol. Então, quando a igualdade é estabelecida, eu olho aqui para a equação, realmente está sendo 1 para 1. Então, eu tenho que ter certeza, né, que a quantidade de mols de base tem que ser igual à quantidade de mols do ácido. Então, eu vou ter a reação de neutralização. Quando a equação ela não for 1 para 1, você tem que ajustar. Né? Digamos que fosse 2 para 1. Então, eu ajusto um dos lados, que a matemática diz. Multiplica um dos lados, né, pelo número, no caso seria 2, e você vai estar igualando a quantidade de mols. Tá? Então, nesse caso, eu vou usar essa expressão, que é a expressão para dizer que no volume de equivalência, a quantidade de mols da base tem que ser igual à quantidade de mols do ácido. E nós sabemos que é mol. Mol nada mais é que a molaridade vezes o volume.
Então, eu vou substituir, então, aqui, ó, molaridade de KOH vezes o seu volume é igual molaridade do HBr vezes o seu volume, né? Então, eu tenho aqui, ó, molaridade da base, quem eu estou titulando, está aqui a molaridade 0,02. Qual é o volume que eu estou titulando? 50. Então, eu vou substituir. Então, aqui vai ser molaridade 0,02. Qual é o volume? 50 ml. A molaridade do meu titulante eu tenho, 0,1. Então, eu coloco aqui 0,1. Qual é o volume? O volume é o que eu quero descobrir. Qual é o volume de HBr que eu vou gastar aqui, que vai ser necessário para neutralizar esses 50 ml. Então, o volume de HBr, né, vai ser igual, resolvendo a expressão, né, 0,02 vezes 50 depois dividido por 0,1, você vai ter aqui um volume de 10 ml. Então esse volume é o volume do ponto de equivalência. Então, nesse exato momento, quando eu adicionar 10 ml, esses 10 ml vai neutralizar totalmente os 50 ml de KOH. Então, depois que você fez esses dois passos, a equação química, e descobriu o volume que eu vou gastar para neutralizar esses 50 ml, aí eu vou calcular o pH da solução. Então, vamos lá. Para calcular o pH antes de iniciar a titulação, então, vamos pensar que eu ainda não abri aqui, eu não abri a torneirinha, não adicionei nada, tá? Então, o primeiro momento é calcular o pH antes de eu iniciar a titulação. Então, eu quero o pH dessa solução que está aqui, ó. Qual é o pH dela antes de eu começar a titular? Então, esse primeiro momento é simplesmente então, pegar que eu tenho aqui, se a solução é 50 ml, né? 50 ml de KOH, é a partir dela que eu vou calcular o meu pH. É ela que eu calculo o pH. Então, KOH, se a gente lembrar, essa base se dissocia em K+, mais OH-. Qual é a concentração, né, dessa base? Está aqui, a concentração é 0,02 molar. Então, a concentração aqui é 0,2. Qual é a concentração de hidroxila? Também 0,2, aquilo que nós já vimos, né? Só tem uma hidroxila, então, 1 vezes a concentração da base, por ser uma base forte, é 1 vezes a concentração da sua base. Então, é 0,2. Se tivesse duas hidroxilas, seria 2 vezes a concentração da base. Então, aqui eu já sei que a concentração de hidroxila é 0,2 molar. Então, com o que eu faço com isso aqui? Eu só posso calcular pOH, tá? Só posso calcular pOH. Então, primeiro eu calculo pOH, que é igual a menos log da concentração de OH-. Então, pOH vai ser igual a menos log de 0,02. Resolvendo aqui, esse pOH vai dar quantos? Vai dar 1,70. Olha, mas eu quero pH. Então, se pH é o valor que eu quero, a gente sabe que para eu calcular o pH, basta eu subtrair 14 menos 1,70. Né? Já viu que pH mais pOH é igual a 14. Então, eu só estou usando essa expressão, né, que a soma de pH e pOH tem que dar 14. Então, ao subtrair aqui o valor 1,70 de 14, a gente chega num pH igual a 12,3. 12,3. Pronto. Então, antes de eu começar a titular, olha qual é o valor do meu pH, tá? Extremamente base, lógico, porque a solução é base, é uma base forte, né? Então, fiz o primeiro momento, é muito simples, tá? Se o meu analito fosse um ácido, eu estaria calculando pH direto, né? Como aqui é uma base e ele pede pH, eu primeiro calculo o pH e depois calculo o pH. Agora a gente vai para o segundo momento, que agora o segundo momento a gente vai calcular o pH após a adição de uma quantidade de titulante. Então, nesse caso, pessoal, em alguns exercícios ele já vai te dizer o valor que ele está adicionando, tá? Então, nesse caso aqui, como eu estou dando um exemplo, eu vou estipular que eu tenho que colocar um volume que seja menor
que 10. Por que menor que 10? Porque 10 é o volume do ponto de equivalência. Então, eu quero calcular qual é o pH em que eu tenha um volume adicionado que seja menor que o volume do ponto de equivalência. Então, antes do ponto de equivalência, eu adicionei um volume, poderia ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 alguma coisa, mais 10 é o ponto de equivalência. Nos exercícios ele vai te dizer, né? Após X ml de titulante. Então, aqui eu vou partir do princípio que eu vou colocar 3 ml, ok? 3 ml de titulante. Ao adicionar esses 3 ml, eu tenho que verificar o meu sisteminha, né? Vamos olhar para o sisteminha, vamos desenhar. Então, eu tenho aqui titulante HBr 0,1 molar. Embaixo eu tenho, né, o meu analito, que é o KOH, de concentração 0,02 mol por litro. Então, eu tenho que saber, olha, quando eu estou adicionando esses 3 ml de titulante na concentração 0,1 molar, que é o HBr, eu tenho que saber, olha, isso aqui equivale a quantos mols de HBr que eu estou titulando. Para eu calcular o número de mols, é a molaridade, né, do meu titulante vezes o volume que eu estou adicionando. Então, o número de mols aqui de HBr vai ser igual à molaridade, que é 0,1, vezes o volume, que é 3 ml em litros, né? Que é 3 vezes 10 a menos 3 litros. O número de mols de HBr vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,0003 mol. Então, exato momento, estou adicionando essa quantidade de mols de ácido. Da mesma forma, eu preciso saber, mas quantos mols de KOH eu tenho aqui nesses 50 ml? Faço a mesma coisa, molaridade vezes o volume. Então, o número de mols de KOH vai ser igual à sua molaridade, que é 0,2, vezes o volume, que é 0,05 litros, né? Então, o número de mols de KOH vai dar quanto? Vai dar 0,001 mol. Então aqui, nesses 50 ml, eu tenho essa quantidade de mols. Nós vimos que para eu neutralizar isso aqui, a equação é 1 para 1, eu preciso da mesma quantidade de ácido. Então, note que eu coloquei uma quantidade menor. Então, eu já consigo perceber que eu vou ter excesso de base, né? Eu vou ter excesso dessa base. Então, algo que eu ainda tenho que considerar aqui, o volume total, né? O volume total dessa solução vai ser 50, que é o que eu estou titulando, mais os 3 ml que eu adicionei. Então, esse volume total vai ser igual a 53, porque eu tenho que saber qual é o volume total, porque a gente vai ter que calcular a concentração desse excesso de base, tá? Então, note que eu já sei a quantidade de mol que eu adicionei de ácido e eu sei a quantidade de mol que eu tenho de base. Então, eu vou recorrer à equação que nós montamos lá, né? A equação de neutralização, que foi a primeira coisa que você fez, que forma o sal e forma a água. Então, note que, inicialmente, eu sei quanto de base eu tenho. Quantos mols de base eu tenho? Eu tenho 0,001. Então, digamos que eu não adicionei nada ainda, né? Depois que eu adiciono o volume, que é 3 ml, que equivale a 0,0003 mol, ele vai consumir na mesma proporção de base, porque não é 1 para 1. Então, ele vai consumir aqui 0,0003. Então, vai sobrar quantos de base? Só subtrair 0,007 mol. Então, é essa quantidade que vai estar em quê? Essa quantidade é o quê? Excesso, né? Então, aqui é o excesso de KOH. Bom, agora eu tenho que saber qual é a concentração dessa quantidade de mols nesse volume total, né? Eu calculo, então, a concentração de KOH que está em excesso vai ser número de mols sobre... Deixa eu melhorar aqui. Vai ser igual ao quê? Número de mols sobre o volume. Qual é o número de mols que está em excesso? 0,0007 mol. Qual é o volume total? 0,053 litros, né? Que é
os 53 ml, mas tem que estar em litros. Então, isso aqui vai dar quanto? Quando você divide aqui, a concentração de base vai ser 1,32 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Se é base, então essa quantidade é a mesma quantidade de hidroxílio. Então, o máximo que eu posso fazer aqui é calcular o pOH. Então, pOH é igual ao menos log de 1,32 vezes 10 a menos 2. pOH vai dar quanto? 1,88. Mas ele pediu pOH? Não, ele quer saber pH. Então, basta subtrair, né, de 14. pH vai ser igual a quanto? 14 menos 1,88, 12,12. Pronto, calculei o valor de pH após a adição de 3 ml. Tá? Então, a gente tem que analisar quem está em excesso. Então, nesse caso, por ser a base que está embaixo, né, eu não atingi o ponto de equivalência ainda, então ela vai estar em excesso. Se fosse um ácido, aqui eu calcularia o pH, porque se eu invertesse aqui e estivesse titulando um ácido com uma base, eu teria que olhar quem é que está em excesso. Tá? Então, a gente vai para o terceiro momento. O terceiro momento, então, é calcular o pH justamente no ponto de equivalência. E nós já sabemos que o volume, né, o volume que a gente calculou do ponto de equivalência é 10 ml. Como assim? Para eu fazer a neutralização total da base, eu tenho que adicionar 10 ml de ácido, tá? Tem que adicionar 10 ml de ácido. Então, eu já sei que esses 10 ml de ácido, que é o HBr 0,1 molar, quando eu adiciono esses 10 ml, eu estou adicionando 0,001 mol, né? Como que a gente fez isso? Aquilo que eu falei. É o volume em litros vezes a concentração. Então, é essa quantidade de HBr que eu estou adicionando no ponto de equivalência, né? Então, aqui de HBr. Então, no sisteminha aqui, ó, que a gente vai desenhar só para a gente não se perder, né? Para vocês não se perderem. Então, aqui esses 50 ml de KOH 0,02 molar, aqui tem 0,001 mol. Então, quando eu adiciono aqui o HBr 0,1 molar, quando eu adiciono esses 10 ml, que é o meu volume de ponto de equivalência, estou adicionando a mesma quantidade, ó. Por isso que eu estou no ponto de equivalência, porque quando a gente olha para a reação química, que a gente vai desenhar aqui de novo, KOH mais HBr formando KBr mais água, nós sabemos que antes nós tínhamos aqui quantos de mols de base? 0,001. Não adicionei nada ainda. Ó. Quando eu adiciono aqui, ó, eu vou adicionar os 10 ml, que é o volume do ponto de equivalência, eu estou adicionando essa quantidade de mols. Então, quando eu adiciono 0,001 de ácido, ele vai consumir na mesma proporção de base. Então, eu vou consumir aqui 0,001, que é justamente a quantidade que ele tem aqui, ó, para ser consumido. Então, essa quantidade que tem de base menos o que ele vai ser consumido, que é a mesma quantidade, um menos o outro vai dar o quê? Zero, né? Vai dar zero aqui. E quanto que eu vou ter de ácido? Também vou ter zero, que todo ele reagiu com a base. Vai formar quanto de sal? Vai formar 0,001, né? E de água, 0,001. Agora, se não tem o ácido, não tem base, como que eu calculo o pH? Nós vimos que o pH é dado pela autoprotólise da água. O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que, por nós termos aqui um sal que não sofre hidrólise, então é a água que vai delimitar o pH, a sua autoprotólise. Por isso que nesse exato momento eu tenho um equilíbrio, né? Um equilíbrio para sentido aqui, que vai começar a formar H mais OH menos proveniente da onde? Da autoprotólise da água,
tá? E justamente o pH é dado justamente, que é o KW é igual a concentração de OH- vezes concentração de H+, aquilo que nós já viu lá em equilíbrio químico. Então, isso aqui nada mais é que a concentração de H+, vai ser o quê? 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, por isso que o pH aqui vai ser igual ao quê? A 7. Dado pelo quem? Pela autoprotólise, né? Autoprotólise da água. Tá? Então, sempre que eu tiver um ácido forte e uma base forte, eu não preciso nem pensar nisso aqui, né? Fazer tudo isso que eu fiz. Você já fala, se eu tenho um ácido forte reagindo com uma base forte, no ponto de equivalência, o pH é 7, somente quando eu tenho um ácido forte com base forte, tá? Do contrário, isso não vai acontecer. A gente vai ter que olhar para o sal e verificar se ele sofre ou não hidrólise, ok? E aí, o quarto momento vai ser após a adição de um excesso de titulante. Então, agora aqui, ó, no nosso sisteminha, nós temos aqui o HBr, que é o titulante, 0,1 molar. E aqui, novamente, ó, sempre desenhando para não se perder, né? Então, o KOH, 0,02 molar. Eu já sei que aqui tem 0,001 mol. A gente já calculou, né? Por isso tem que estar sempre atento. Agora vamos adicionar um excesso. Tá, mas quanto, professor? Tá, geralmente no exercício vai dar, mas aqui ele não deu, então eu vou dizer assim, ó, se o volume do ponto de equivalência é 10 ml, eu tenho que colocar um volume maior que 10 para que eu esteja após o ponto de equivalência. Então, eu vou ter que ter um excesso de titulante, aí eu vou estar após o ponto de equivalência. Então, eu vou supor aqui que eu vou adicionar 10,5 ml. Ó. Coloquei um volume maior do que o ponto de equivalência. Então, eu estou após, quando eu coloco esse volume, eu estou após o ponto de equivalência, né? Então, eu venho aqui, quando eu adiciono 10 ml, então esses 10,5 ml, quantos mols de HBr eu estou adicionando? Molaridade vezes o volume. Então, esse número de HBr que eu estou adicionando de mols vai ser 0,1 vezes 0,0105 litros. Então, o número de mols que eu adicionei vai dar quanto? Vai dar justamente 0,0105 mol. Vai dar isso, né? De quê? De HBr. Aí, se eu tenho excesso de HBr, eu tenho que perguntar, mas quantos mols eu tenho de excesso? Eu tenho que verificar se eu tenho aqui a quantidade que vai reagir, que é 0,001 mol, né? E ele está em excesso, perdão, deixa eu colocar o inverso para não dar negativo, né? Se eu tenho 0,00105 de HCl, só que eu tenho aqui para reagir com ele apenas 0,001, que a reação é 1 para 1, então eu só subtraí aqui 0 da quantidade que eu tenho de base. Então o excesso aqui, ó, vai ser quanto de HBr? Vai ser igual 0,00005 mol. É isso aqui que está em excesso de HBr. Aí, qual é o volume total aqui? Né? O volume total é 50, né? 50 mais 10,5. Então, o volume total vai ser igual a 60,5 ml. Então, agora tem que saber a concentração de HBr que está em excesso é o número de mols sobre o volume, que vai ser 0,00005 mol dividido por 0,0605 litros, que vai dar quanto? 8,26 vezes 10 a menos 4. E aí eu tenho aqui o HBr, né, se dissocia em H+, mais Br menos. Então, se a concentração que é 8,26 vezes 10 a menos 4, a concentração de H+ é a mesma coisa, 8,26 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, eu calculo o quê? Eu calculo
pH. Então, pH é um menos log de 8,26 vezes 10 a menos 4. Então, pH vai dar quanto? pH vai dar igual a, deixa eu calcular aqui, pH, pegar a calculadora, menos log de 8,26 expoente a menos 4. Vai dar 3,08. 3,08. Pronto. Calculou aqui o pH da solução. Tá? Então, eu tenho que perceber o que eu estou fazendo, tá? Para a gente poder calcular aí o pH. Agora, olhando aqui, então, para essa curva, nota que a gente só colocou o valor de cálculo apenas de 4 valores, né? Antes, ó, se a gente olhar aqui, antes de eu adicionar nenhum volume de ácido, ó, quanto que era o pH? A gente calculou 2,30, né? Não foi isso que a gente calculou? Antes de começar a titular 2,30. Aí a gente adicionou 3 ml, ó, quanto que foi o pH? A gente calculou. Depois, no ponto de equivalência, né, a gente viu que o pH é 7, né? pH é 7. Não, aqui o pH é o ponto de equivalência, perdão, não é aqui não, né? Eu olhei 7 como se fosse pegar. O ponto de equivalência é 10 ml, ó. Então, o pH é 7. Depois a gente colocou 10,5, ó, o pH deu 3,08. Então, numa curva de titulação, a gente calcula aqui, ó, vários volumes, ó. Só que a gente não precisa fazer isso. Se eu quiser montar uma curva, é o ideal eu fazer, né, vários volumes para montar uma curva no Excel e a gente consegue ver o ponto de viragem, né? E para que a gente precisa disso? Porque a gente precisa analisar se eu estou usando um indicador corretamente. Porque o indicador ele tem que ter um ponto de viragem próximo ao pH do ponto de equivalência, né? Então, o ponto final é aquela gotinha de indicador que vai mudar a cor, vai dizer, olha, você já passou do ponto de equivalência. Então, escolher o indicador ideal é importante para que você não tenha aí um erro de titulação, né? Achar que está fazendo certinho, mas errou o indicador, escolheu errado o indicador, você está fazendo uma titulação errônea, tá? Então, aqui para mostrar, ó, o ponto de equivalência aqui, ó, é 7. Então, olha como que fica a curva de titulação, usando todos os pontos. Então, a gente percebeu lá, a gente começou com pH 12,3 aqui, ó, aí a gente foi adicionando, olha como que a curva vai mudando bem devagarzinho, descendo bem devagarzinho, não há uma variação de pH. Somente quando eu chego aqui, ó, né, aqui, ó, nesse momento aqui, que é a adição de 10, ó, 10 ml, ó, que aí o pH vai para 7. Então aqui, quando for 9,9, ele é 11, ó. 11 é alguma coisa. Você pode até fazer para você ver, ó, né? Vamos ver aqui atrás, ó. Quando for 9,99, colocou 9,5, ó, olha lá a variação do pH, ó. De repente, quando eu coloco, ó, 9,99, ele é 9,22. Quando eu coloquei 10 ml, ele foi para 7, ó, que é justamente esse ponto aqui, né, essa inflexão da curva. E aí, quando eu adiciono uma gotinha a mais, ele começa, ó, o pH ele despenca de 7 para praticamente 3, né, que foi o último que a gente calculou, né? 3,08. Então, olhar essa inflexão aqui, ó, dessa curva de titulação, permite eu escolher quem é o indicador que vira aqui justamente nessa inflexão. Ó. Quanto maior a inflexão, melhor para a gente conseguir um indicador ideal, tá? Para poder fazer a titulação. E aí aqui a gente mostra, né? Ó. Então a gente tem vários indicadores em que a gente vai verificar que cada um tem uma faixa de viragem. Ó. Então a faixa de viragem de cada um está aqui nessa tabelinha, por exemplo. Né? Então aqui eu estou mostrando uma base fraca reagindo com um ácido forte. Então ele dá aqui o ponto de equivalência dele acontece, né, a neutralização em 5,54. Então, isso aqui é muito importante. Então, eu tenho que escolher um indicador que esteja mais próximo a esse ponto de equivalência, ou seja, a sua mudança de cor ocorre nessa faixa, uma faixa próxima aqui de 5,54. Então, aqui ele mostra, eu tenho aqui o azul,
o verde de bromocresol, que é um indicador que a variação dele está aqui, ó, nessa faixa, ó, né? Nessa faixa, a gente olhar aqui, ó, verde de bromocresol, tá aqui na tabelinha. A gente consulta uma tabelinha de indicadores no livro, tá, pessoal? Então, aqui, ó, o verde de bromocresol, ó, a faixa dele, 3,8 a 5,4. Tá, mas o que eu faço com esse valor? Eu faço uma média, ó. Eu pego 3,8, essa média, ó, 3,8, e verifico 3,8 mais 5,4, divido ele por 2, que vai dar quanto? Então, vamos lá, 3,8 mais 5,4 dividido por 2 vai dar 4,6. Ah, então, olha, esse é o pH que ele muda de cor. Nessa faixa, então eu verifico, essa aqui é a média dele, 4,6. Ele está próximo de 5,4. Agora vamos ver esse outro indicador, que é o púrpura de bromocresol. Ele não tem aqui na tabela, tá? Mas deixa eu pegar aqui o valor, que eu anotei. O valor dele, ó, ele vai... A faixa dele é de 5,2 a 6,8. Ó. Então eu tenho que olhar, a média dele vai dar quanto? Somando tudo aqui dá 6, ó. Olha só, ele deu 6, então aqui, esse 6, a média dele, se eu olhar se o ponto de equivalência é 5,54 para essa base, ele está acima do ponto de equivalência, então ele vira aqui acima. Então quando eu coloco uma gota a mais do titulante, ele vai mudar de cor. Então ele muda acima do ponto de equivalência. Já esse verde de bromocresol, quando a gente analisou a média dele, deu 4,6. 4,6 está abaixo do ponto de equivalência. Então, ele tem um valor negativo. Então, aqui positivo, aqui é negativo. Então, tem variação para mais ou para menos, então, dependendo do indicador. Isso quer dizer que antes de eu atingir o ponto de equivalência, ele vai mudar de cor. Então, eu ainda vou ter aqui um excesso que, no caso aqui é uma base, vou ter um excesso de ácido. Por isso que a viragem aqui é abaixo do ponto de equivalência. Então, saber analisar quem é o indicador de acordo com essa curva analítica é muito importante, porque a gente tem que minimizar esse erro analítico, tá? Esse erro de titulação quando a gente usa esses indicadores, tá? Então, ó, outro exemplo aqui, ó, a gente poderia usar, por exemplo, o vermelho de metilo, ó, 4,8, ó, vamos pegar aqui, ó, esse 4,8 é onde eu tenho aqui a faixa de viragem para o vermelho de metila. Então, digamos que eu não tenha, por exemplo, nenhum dos dois no meu laboratório. Eu vou procurar um que esteja mais próximo desse valor de pH do ponto de equivalência. Quem chega mais próximo, né? A gente viu esse e esse chegam próximos, né? 4,6 e 6, só que aqui um pouquinho acima e o outro um pouco abaixo. Então, se eu fizer a média aqui, ó, de 4,8 mais 6 dividido por 2 dá 5,4. Então a média aqui, ó, disso aqui é 5,4. Ele está bem próximo, ó, do que é o ponto de equivalência. Então esse aqui seria melhor ainda. Então escolher o indicador é aquele que esteja mais próximo do ponto de equivalência, né? Mais próximo. Ele está um pouquinho abaixo, né? Ó, mas quanto menor for essa diferença, quanto mais próximo, melhor é a sua titulação, tá? E depois eu vou falar de erro de titulação em uma aula posterior. Então aqui só para a gente mostrar e ilustrar, ó, aqui é um exemplo de um titulador automático, né? Que em vez da gente fazer aquela boreta que é a convencional e calculando pH, a gente usa uma boreta automática. Isso aqui depende do laboratório, é lógico, né? Ele está ligado com a planilha já, né? Os dados é tudo coletado. Então aqui você tem, né, um frasco e contendo seu analito, né, e aqui o titulante ele vai, ó, tá vendo, ó, bem gota a gota, né, ele vai titulando e vai fazendo calculando já o valor de pH automaticamente, e aí você monta uma planilha e olha essa curva de titulação, tá? Mas a gente tem que aprender como faz, né, como que é feito, porque em algum momento a gente vai ter que calcular o pH numa dessas situações, tá? Então aqui só para a gente finalizar, ó, como que às vezes aparece em exercício para nós, ó. Ele pede para você considerar a titulação de 50 ml de ácido clorídrico, dessa concentração 0,05 com hidróxido de sódio. Então se ele está titulando, então você já vai lá montar, né, ó, o seu sisteminha, quem é o titulante? NaOH.
Qual é a concentração dele? 0,1 molar. Está titulando o quê? Ele está titulando 50 ml de HCl 0,05 molar. Né? Então, qual é o primeiro passo? Montar a equação de HCl, equação química reagindo com NaOH. A gente sabe que vai formar cloreto de sódio mais água. Depois, calcular qual é o volume que eu vou gastar de titulante, né? Então, aí, você tem que lembrar que a equação aqui é 1 para 1 para 1, tá? Então, nesse caso, eu simplesmente sei que molaridade de 1 vezes volume de 1 é igual a molaridade de 2 vezes volume 2. Quem é 1? Quem é 1 é o ácido. Quem é 2? É a base. Então, só não pode trocar os valores, né? Então, sempre aconselho, pode colocar aqui molaridade do HCl vezes o seu volume é igual a molaridade da base vezes o seu volume. Então, nesse caso aqui, eu vou saber, olha, qual é o volume que eu vou gastar para titular, neutralizar toda essa solução? Aí, quando você preenche aqui, molaridade do ácido é 0,05. Qual é o volume que eu estou titulando? 50 ml. Qual é a molaridade da base? 0,1. Qual é o volume de NaOH eu vou gastar? Eu quero saber. Então, o volume de NaOH, que vai ser justamente esse volume do ponto de equivalência, da neutralização. 0,05 vezes 50 dividido por 0,1, eu já sei que eu vou gastar 25 ml de base. Descobri aqui que esse aqui é o volume do ponto de equivalência. Então, ó, o que ele fez aqui? Ele está pedindo, quantos mililitros, quantos ml de titulante são necessários para alcançar o ponto de equivalência. É aquilo que a gente já fez, aqui é a segunda etapa que a gente faz, né? Saber o volume. Então, é 25. Então você já respondeu a questão A. Aí ele fala assim, calcule o pH em que o volume de base, que é o titulante, seja igual a zero. Ou seja, antes de eu adicionar nada de base, nós já vimos que basta eu calcular aqui. Então, aqui já é fácil, né? O pH vai ser dado por essa solução aqui, antes de eu abrir a torneirinha, tá fechada. Então, se eu tenho HCl, então eu sei que HCl libera H+, mais Cl mesmo. Qual é a concentração do HCl? 0,5. Qual é a concentração de H+, então? Também é 0,5, porque é um ácido forte. Então, o pH é o quê? O menos log de 0,05, que dá quanto? pH menos log de 0,05, que vai dar 1,pH é igual a 1,30. Aí ele vem, então agora calcule o pH quando você adicionar 12,5. Aí eu tenho que saber, mas 12,5 ml eu estou no ponto de equivalência? Estou após? Estou antes? Olha, simples você olhar aqui, o volume do ponto de equivalência é 25. Então eu estou abaixo de 25, então estou abaixo do ponto de equivalência. Então quem que vai dar o pH? Quem que vai estar em excesso aqui? Em solução, ainda vou ter excesso de H+. Então, novamente, basta eu saber qual é a quantidade de H+, que sobrou em termos de mols, calcular a concentração no volume total e calcular o pH. E aí em 25, então ele pediu em 25, que é justamente o ponto de equivalência. Então aqui você já sabe qual que é o pH. Por ser um ácido forte e base forte, o pH vai ser 7, né? A não ser que ele peça para você. Por que o pH é 7? Porque o pH é dado pela autoprotólise da água, aquilo que nós vimos, tá? E depois ele pede em 37,5. Opa, 37,5, eu estou no volume acima do ponto de equivalência. Então eu vou ter excesso de quem? Agora eu vou ter todo o ácido foi neutralizado, eu vou ter excesso de base. Então o pH vai ser dado pela concentração de hidroxila que está em excesso no volume total, né, da solução, que vai ser 50 mais 37,5, 87,5 ml. O mesmo processo que nós fizemos anteriormente, tá? Então, eu vou deixar aqui os demais para vocês fazerem, né, se tiver interesse em fazer, mas é um entendimento que eu quero que vocês, né, a partir dos exercícios, consigam já resolvendo. Então, na videoaula de hoje, a gente só falou de ácido forte com base forte. Depois a gente vai ver um ácido fraco com a base forte e vice-versa. Como que acontece, né, esses momentos, né, esses 4 momentos, qual é o valor do pH nessas 4 situações, quando eu tenho um ácido forte com a base fraca e vice-versa. Até a próxima!